Diego Amorim segue aqui com a gente para trazer aqui apurações e bastidores da relação entre os poderes, especialmente, Diego, nesse momento entre o governo Lula e o Congresso Nacional. A gente até comentou isso ontem na entrevista que fizemos aqui com o ministro Alexandre Silveira, porque essa relação precisa ser mais harmônica para que o país possa andar, e não é o que está acontecendo nesse momento, né, Diego, aparentemente. Com certeza, Nonato. O novo desentendimento aí entre o Palácio do Planalto e o Parlamento se refere à chamada MP do fim do mundo, a medida provisória que tenta aumentar a arrecadação do governo em meio à desoneração da folha de pagamento, uma forma de tipo, a gente vai perder aqui, então vamos ganhar acolá. Mas fato é que isso foi desenvolvido internamente, foi gestado no governo, aparentemente, sem muito diálogo, sem muito combinar o jogo com o Congresso Nacional. E aí, quando essa medida provisória surge nos últimos dias, ela vem com um efeito surpresa no Congresso Nacional, que logo reage, que rapidamente reage. O Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, falou em inconstitucionalidade dessa medida provisória, enfim. E aí o governo está até prevendo aí nas próximas horas recuar dessa medida provisória, apresentar uma outra alternativa. Já há notícias de que o próprio presidente Lula ficou bastante chateado com essa história, com seus auxiliares e ministros, dizendo que essa compensação, a desoneração da folha de pagamento, deveria ter sido apresentada quando a desoneração da folha de pagamento havia sido aprovada. Então, é uma nova situação de desconforto entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Michele, Nonato e ouvinte, eu desconheço algum governo em que a gente traga assim notícias, olha, o governo está funcionando perfeitamente, está tudo redondinho, uma equipe alinhada, todo mundo satisfeito, o Congresso. Eu nunca vi isso aqui nesses meus 20 anos de Brasília. Talvez o mais próximo disso, por uma questão muito peculiar, teria sido ali em alguns momentos do governo Temer, depois do impeachment da Dilma, mas isso porque o governo Temer nasceu de dentro da Câmara dos Deputados, né? Era quase um parlamentarismo ali mesmo, enfim, era uma situação muito atípica no país. Mas de resto, minha gente, seja você petista ou bolsonarista, é natural que a gente fale em governo batendo cabeça, em ministros brigando entre si. Mas, nos últimos dias, repercutiu bastante aqui em Brasília uma entrevista que o senador Otto Alencar, ele é do PSD da Bahia, partido do Gilberto Kassab, deu ao jornal Valor Econômico reclamando que os ministros não estão recebendo os parlamentares. Eu também conversei com um deputado do PSB que me pediu reserva. PSB é o partido do Geraldo Alckmin, partido da base do governo Lula, do Geraldo Alckmin, que é ministro e vice-presidente da República. E ele me disse, olha, o governo está cheio de ilhas e grupos reduzidos comandando ministérios. Enquanto isso, os ministros do PT brigando entre eles com grupelhos. Dito isso, para concluir, Michele Nonato, o Conexão Brasília de hoje, há uma clara dificuldade do governo de fazer aquele slogan desde o início de união e reconstrução, isso do ponto de vista global, macro, depois de todo o tensionamento do governo Bolsonaro, que era cada dia uma grande crise, o mundo vai acabar, golpe, não golpe, isso se acalmou, claro que se acalmou, todos nós temos de reconhecer e admitir isso, mas essa união e reconstrução entre os poderes ainda está longe de acontecer. A gente viu no fim de semana empresários fazendo críticas contundentes ao governo, que teve que colocar ministros para reagirem ali como porta-vozes do governo. Então esse tensionamento entre os três poderes continua. O Supremo, muita gente diz aqui em Brasília nos bastidores, vai ter que acalmar em algum momento, vai ter que sair do holofote. Vamos ver agora com a troca no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sai Alexandre de Moraes, entra Carmen Lúcia. E é aquela história, né, Michele Nonato, para devolver para vocês, o poder costuma inebriar bastante e muita gente se sente invisível no poder, ou seja, é aquela história que a gente já comentou do rei estar nu, daquela lenda, e em algum momento a coisa vira. Então, há muito tensionamento entre os poderes ainda em Brasília, essa MP do fim do mundo é uma prova disso, mas a percepção que eu tenho aqui é de que está todo mundo percebendo que está chegando num limite, que a corda está muito esticada e que alguém vai ter que dizer, pessoal, deixa disso, veja bem, vamos conversar e vamos organizar as coisas aqui minimamente. Nonato, Michele. Tá falado. Diego, obrigado. Até amanhã com mais reflexões e mais bastidores aí da política em Brasília, meu caro. Até amanhã. Até. Valeu.